falando de que fumar maconha é bíblico, velho safado. Você, como suposto psicanalista, deveria saber que maconha reduz capacidade cognitiva, diminui o número de sinapses. Mas o Steve Jobs era maconha. Depois que ficou rico, destrói um monte de vida de jovem, é porta de entrada pra uma série de demônios. Abre a cabeça, abre a coroa, seu velho safado. Colocando demônio na molecada, falando que fumar maconha é bíblico. No Flow, é outro também, que não sabe onde tá, aquele gorducho. E se apropria de uma passagem, gente, da feitura dos ingredientes que vão no óleo de unção, em Êxodos 30, 23. Então, vamos ver se existe alguma referência a isso na Bíblia. Por exemplo, a maconha na Bíblia. Contexto de Êxodo 30, 23. O versículo descreve ingredientes de óleo da unção sagrada ordenada por Deus a Moisés. Diz assim: tu, pois, toma das principais especiarias de mirra, excelente 500 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cânamo odorífero 250 ciclos. Êxodo 30 ao 20, versículo 23. O livro do Êxodo faz referência a óleo de unção sagrado, feito de cannabis. O óleo sagrado da unção, conforme descrito na versão original hebraica, receita em Êxodo 30 ao 23, versículo 22 ao 23, continha mais de 6 libras de canem-bossem, uma substância identificada por respeitados etimologistas, linguistas, antropólogos e botânicos e outros pesquisadores. A lista inclui ingredientes bem conhecidos como mirra, canela, azeite de oliva, todos utilizados historicamente por suas propriedades aromáticas e medicinais. A hipótese do cânhamo. Alguns pesquisadores, como Sula Bennett, antropóloga polonesa do século XX, argumentam que cannabosem pode estar ligado etimologicamente à palavra cannabis. Ela sugere que a semelhança fonética de cané e cannabis pode indicar o uso antigo da planta. Uma descoberta arqueológica importante foi feita em Tel Arad, Israel, onde arqueólogos encontraram resíduos de cannabis em um altar do período do primeiro templo. Isso sugere que cannabis pode ter sido usada em algum tipo de ritual religioso e é muito mais recente, desde a época da Mesopotâmica, do Egito, na Síria, anterior mesmo à existência do povo hebreu, já existia o uso de cannabis. Há interpretações modernas que argumentam que canem-bossem poderia se referir a cannabis, e essa ideia tem sido defendida por alguns estudiosos rabinos contemporâneos. A obra Torá Viva, do rabino Aryeh Kaplan, menciona essa possibilidade, associando a palavra cânhamo a maconha. Rabino judeu, hein? Kaplan era um rabino, místico e estudioso de Cabalá, e em seus estudos ele especulou uma possibilidade de a cannabis ter sido usada ritualmente em Israel antigo, com base em evidências arqueológicas e conexões linguísticas. Alguns linguistas sugerem que canem-bossem pode estar etimologicamente ligado à palavra grega. A cannabis era usada em rituais religiosos em várias culturas vizinhas, como Mesopotâmia e Egito. As descobertas de resíduos de cannabis no altar de Tel Arad mostra que essa planta pode ter sido usada em ritos judaicos antigos. Agora, Moisés, colocando que existiu, ele viveu aonde? No Egito. Então Moisés já tinha um conhecimento dessa erva aromática, né? Será que algumas alucinações ou visões, tipo a sarça ardente, não foi efeito de alguma fumaça da maconha? Mas vamos concluir, vamos seguir. Vera Rubin, uma renomada antropóloga, foi uma das estudiosas que exploraram o uso de cannabis em contextos religiosos antigos. Ela sugeriu que a planta pode ter sido utilizada em rituais hebraicos e em outros, ou melhor, rituais dos hebreus e em outras culturas do Oriente Médio. A hipótese de que canem-bossem em Êxodo 30, 23 se refere a cannabis é defendida por alguns pesquisadores, como Sula Bennett, outra antropóloga polonesa, e a Vera Rubin. Elas argumentam que o termo hebraico poderia estar relacionado à palavra
cannabis, devido à semelhança fonética e o uso ritual da planta em sociedades antigas. As evidências a favor dessa teoria são paralelos linguísticos. Algumas pesquisas propõem que Quenebosen teria a mesma raiz de cannabis. O uso de cannabis em culturas vizinhas, na Mesopotâmia, no Egito, na Pérsia, e a cannabis era usada medicinalmente em rituais religiosos. E descobertas arqueológicas e resíduos de cannabis foram encontradas em um altar, ou seja, arqueólogos encontraram resíduos de cannabis, cânhamo, maconha, em altares religiosos dos judeus. E isto era muito, muito mais anteriormente usado, não apenas no período do primeiro século. Há um pesquisador alemão que contribuiu para essa teoria. O nome mais citado nesse contexto é Bennett Kraut, um acadêmico que argumentou que o termo Cannebosen poderia estar relacionado a cannabis. E outro nome relevante é o do botânico e orientalista alemão Manuel Loew. Foi um rabino estudioso, botânico e político húngaro. Loew, ele diz que em seus estudos sobre plantas, a Bíblia identificou que o termo cané pode ter uma relação com cannabis. Loew, ele não afirmou categoricamente que a palavra significava maconha, mas indicou que havia sim a possibilidade de conexão entre cânhamo e o uso bíblico de plantas aromáticas. A frase hebraica Cannebosen pode ser defendida como uma planta de junco resinosa e aromática, e é descritiva da planta de cannabis. Assim como a palavra canela é derivada de uma origem semítica, é possível que cannabis também seja de origem semítica. A cannabis era conhecida e usada no Oriente Próximo na época do povo hebreu. Ou seja, encontramos resíduos de maconha nos templos e cultos religiosos judaicos antigos. E não somente no período do primeiro templo, mas também no período de Moisés e anteriormente a Moisés. Então eles usavam sim a maconha, não como as pessoas usam hoje, mas eles inalavam aquelas fumaças e automaticamente tinham alucinações e visões. E vale também aqui ressaltar teólogos e exegetas brasileiros que defendem também esta ideia, como Fábio Sabino Silva, Oswaldo Luiz Ribeiro e dentre outros, que também atestam a mesma ideia a respeito do texto bíblico citado.